Olá, que bom estar novamente aqui com você. Eu, Delma, professora de Ciências da Rede Municipal de Educação de Governador Valadares. Já nos conhecemos. Tudo bem com você? Que bom! Então vem comigo para a gente continuar a aprender mais hoje. Vamos lembrar, a gente já falou sobre o planeta Terra, a gente já falou sobre rochas, sobre água, sobre solo, a gente falou sobre tecnologia, a gente foi apresentado a ciência química e hoje seremos nós. Hoje nós falaremos sobre o organismo humano, exatamente sobre o nosso organismo. É o título da nossa aula de hoje, o organismo humano. Olha que imagem legal que eu trouxe para você olhar. Ela é estranha? Não. Ela representa estruturas que nós temos no interior do nosso corpo. Nela, nós podemos ver uma grande organização. Quantos órgãos, sistemas, células, tecidos, estruturas que estão cobertas pela pele. Então, hoje, nós falaremos sobre estruturas que nós não conseguimos visualizar, mas sabemos que elas existem e são imprescindíveis para a nossa existência, para a existência do organismo humano. Você tem esse movimento, tem essa elasticidade toda? Vamos seguir? Bom, o nosso organismo, ele é formado por células. As células, vamos pensar assim, vou construir uma casa, eu preciso de tijolos. Então, ao final da construção, eu tenho vários tijolos organizados e devidamente postos no seu lugar. A célula, ela é exatamente esta unidade que vai se juntando a outras, então nós teremos muitas células, inclusive nós temos mais células no nosso organismo do que muitas outras estruturas, muitas outras substâncias, é um número muito grande. E as células compõem o nosso corpo e elas não são todas iguais. As células, elas têm formas diferentes. As células, elas desempenham funções diferentes, mas tem um detalhe em que todas as células vão apresentar, independente da sua forma, independente da função que desempenham. Olha que imagem bacana! É uma imagem de célula animal que vem para a gente poder estudar, conhecer. As nossas células não têm esta perfeita imagem, este perfeito desenho, mas em todas as células nós temos um envoltório, que é a membrana plasmática. Tem um espaço interno, que é denominado citoplasma. E tem uma estrutura central, que é denominado núcleo celular. Cada uma dessas estruturas desempenha uma função, todas são importantes, e quero chamar a sua atenção para o espaço no citoplasma. Tem aqui algumas imagens no citoplasma e estas imagens estão representando o que se chama organelas citoplasmáticas. É como se essas organelas fossem os funcionários da célula. Isto mesmo, cada organela desempenha uma função dentro da célula para que o todo funcione. Então aqui a gente tem listado algumas organelas: vacúolo, lisossomo, mitocôndria, complexo golgiense, você pode encontrar ainda em alguns livros como complexo de Golgi, porém o nome, a denominação atual é complexo golgiense, e tem aqui também o retículo endoplasmático.
Então, esta é uma imagem, uma ideia de célula que vai aparecer, que vai compor o organismo humano. Bom, as células, elas vão se unir, vão se juntar. Estão lembrando da comparação que eu fiz com a construção de uma parede? Então, as células semelhantes na forma, semelhantes na função que elas desempenham, elas vão formando grupos. E quando esses grupos estão prontos, eu não digo mais célula. Eu chamo este grupo de tecido. Então, o que é um tecido humano? É um conjunto de células semelhantes na forma e na função que elas desempenham. E aí, nós temos diversos tecidos no nosso organismo. Aqui na imagem, nós temos tecido epitelial. O tecido epitelial está, por exemplo, constituindo a nossa pele. O interior da nossa boca é constituído, tem a presença de tecido epitelial. Temos aqui o tecido muscular. As células do tecido muscular são iguais entre elas, mas diferentes da célula do tecido epitelial. Então, desempenha também outra função. O tecido epitelial, ele vai entrar na constituição dos seus músculos. Então, quando a gente consegue andar, escrever, eu estou conversando, porque os músculos presentes me auxiliam, é eles que fazem esse movimento. Então, o tecido muscular possui fibras que permite a contração. E aí, quando você vai na academia, ou quando você corre, quando você vai comparar aí com seu colega, você fica mostrando para ele ao músculo, ao músculo. Então, são as células musculares que estão aí contraindo, né? Aqui aparece imagem de tecido nervoso. Olha, o tecido nervoso, ele é fantástico. O tecido nervoso, ele forma uma estrutura denominada sistema nervoso, que nós veremos daqui a pouco, e é exatamente estas células que vão passando informações, uma para a outra, até chegar no local que precisa chegar. Então, são células que já têm outra função e vão constituir o tecido nervoso. Aqui, nós temos uma série de tecidos que formam um conjunto denominado tecido conjuntivo. Existe o tecido conjuntivo ósseo, então formando os seus ossos, tecido conjuntivo cartilaginoso, olha aí a ponta do seu nariz, né? Você mexe, vira para lá e para cá, por quê? Cartilagem, ela tem esta característica, flexível, resistente, então é um tecido. Também o tecido sanguíneo, que constitui o nosso sangue, certo? Então veja bem, começamos lá com a célula. As células se juntaram, formaram grupos. Temos tecidos, mas não para por aí. Esses tecidos, eles também vão se aproximar, vão se juntar. Agora, tecidos diferentes vão se juntar e constituir o que nós denominamos órgão. Então, a gente tem aí o coração, o pulmão, os rins, fígado, maior órgão interno do corpo humano. E temos uma série de órgãos. E esses órgãos vão se juntar de acordo com o papel, com a função que eles desempenham e vão formar os sistemas do nosso organismo humano. Então, quando você lembra lá daquela primeira imagem, agora eu estou entendendo por que é que a professora colocou aquela imagem. Os tecidos estavam todos muito bem organizados. Então, aqui a gente tem alguns tecidos, alguns sistemas, né, que têm órgãos, que têm tecidos, que têm células no nosso organismo. A gente tem aqui, nessa primeira imagem, o tecido que tem
células que têm a presença no sistema cardiovascular, também chamado de sistema circulatório. É bacana falarmos cardiovascular. Aqui nós temos o sistema nervoso. Em seguida, nós temos o sistema, muito bem, sistema respiratório. Em seguida, o sistema digestório. A seguir, olha o que o pessoal costuma falar, olha um montinho de ossos, extremamente importante, né? Nós temos aqui o nosso sistema ósseo. E por último, nós temos os músculos, o nosso sistema muscular. O conjunto desses sistemas é que realmente vai constituir o organismo humano, o seu organismo, o meu organismo. E aí vale um cuidado, um lembrete, um carinho. Por quê? É o seu corpo. Aqui tem a imagem do contorno do seu corpo. Então, é o que a gente visualiza. Quando você olha para o seu corpo, você não enxerga os sistemas, os órgãos, os tecidos, as células, mas você sabe que eles estão presentes e eles funcionam para que o organismo humano tenha vida, tenha qualidade, tenha saúde. Então, para isso, é importante que nós tenhamos cuidado, zelo, higiene. O nosso organismo precisa de descanso, precisa de lazer, precisa de higiene, precisa de conhecimento. É importante você perceber, você conhecer o seu organismo. Ele fala com você. Então, é muito bom você prestar atenção nisso, porque afinal de contas, o seu organismo é você, tá certo? Então, a partir de hoje, procure se perceber, procure cuidar mais de você, porque você importa. Então, olha o que fica. O corpo humano, ele é um conjunto perfeito. Cuide bem do seu corpo, ele é único. O outro tem o corpo dele, o seu corpo é seu. Higiene, nutrientes, água, lazer, descanso, respeito, conhecimento são necessários a esse seu organismo. Afinal de contas, ele é você, tá certo? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Conteúdos muito interessantes, mas você pode continuar assistindo aulas pela plataforma. Então, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Um abraço e até a próxima. Te espero. Tchau!